Olá, boa noite. Voltamos então com o programa Livres Ideias. Hoje trabalhando aí o tema Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Eu convido nesse bloco o professor Guilherme, professor de Biologia do Cenas Pré-Vestibular e Concursos, e é também profissional responsável por acompanhar e orientar os alunos extra classe, não é, professor Guilherme? Bom, uma das orientações que você faz é a orientação vocacional, para aquele aluno que está perdido ainda, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, não sabe, tem a menor ideia do curso que quer seguir, você acompanha, né, presta uma consultoria para esses alunos. Como é que funciona essa consultoria e qual dica você pode dar aí para quem está nos assistindo que está perdido em qual curso fazer? Primeiramente, boa noite a todos, né, pessoal de casa, pessoal que dá mesa, os convidados. É o seguinte, Emerson, porque a gente tem um dilema muito grande, principalmente quando chega nesse momento da vida. É a escolha do futuro, né? E na maioria das vezes, não só do meu ponto de vista, mas assim, pelos resultados que a gente tem de egressos da faculdade, os alunos que entram na universidade com 18 anos são deveras jovens para decidir sobre esse futuro, sobre essa carreira. O serviço que eu presto lá no Centro Pré-Vestibular é como se fosse um tipo de coaching, uma tutoria que ajuda o aluno a escolher melhor qual curso seguir. E vai muito além disso, não é apenas com testes vocacionais e essas outras ferramentas que a gente utiliza na maioria das vezes para a escolha da profissão. O que eu faço lá é mostrar para o aluno quais são os caminhos e provar para eles que não existe atalho. E uma das mais importantes ferramentas da escolha da carreira, né, a escolha vocacional, é o que eu sempre prego, é o autoconhecimento. O aluno muitas vezes ele fica indeciso e ele não tem as respostas mais simples na maioria das vezes. Quando você pergunta para o aluno quais são seus interesses, quais são seus hobbies, muitos deles não sabem, ficam indecisos. Porque o autoconhecimento às vezes é mais difícil do que o conhecimento de terceiros. Se você me pedisse para te caracterizar, eu caracterizaria com várias características, várias frases, qualidades e defeitos. Mas se você pedisse para eu me caracterizar, ficaria mais difícil. Porque o autoconhecimento, ele é mais difícil de se buscar do que o conhecimento pelo ponto de vista de terceiros. Então, o que eu tento fazer ali é mostrar para o aluno que ele tem que se conhecer e ele tem que abstrair de tudo aquilo que influencia as suas decisões. Muitas vezes as influências podem ser boas, sim, mas muitas vezes as influências podem pender para um lado que não necessariamente vai agradar o aluno. Então é fundamental. Professor, como se conhecer? Como se conhecer? Bom, é uma pergunta muito mais filosófica, Com né? certeza. Quem sou eu, ser ou não ser? Mas é mais simples às vezes do que se imagina. Cada um tem a sua própria verdade, tem seus gostos e suas afinidades. Reconhecer as aptidões, aquilo que te faz bem, aquilo que você tem a facilidade, é fundamental no processo da escolha vocacional. E além de tudo, quando você conhece aquilo que você futuramente poderia trabalhar, você vê, aquilo vai me agradar? É isso que eu quero para mim? Então, é esses caminhos que devem ser percorridos sem que haja atalhos. E é como a gente sempre ouve falar, né, e dentro do aconselhamento vocacional a gente fala muito sobre isso, os caminhos do futuro que são escolhidos pelo aluno são como se fossem várias trilhas em meio a uma mata fechada. E o autoconhecimento é uma árvore grande, frondosa, que se encontra em meio a essas trilhas. Você pode escolher uma das trilhas sem saber aonde aquela trilha vai dar. E quando você tem autoconhecimento, você tem uma árvore. Você sobe nessa árvore e com o autoconhecimento você decide melhor qual caminho tomar. Dentro desse exercício de autoconhecimento, a influência externa, por exemplo, dos pais, de amigos, é bem-vinda ou pode ser negativa? É bem-vinda, mas deve ser filtrada. Eu acho que muitas das vezes, os professores aqui até podem concordar comigo, quando você tem uma sala de aula, um aluno muito bom, dedicado, com ótimas notas, e que trazem uma expectativa muito grande por trás dele, dentro da turma que o cerca e da família. Isso muitas vezes reflete na família cobrando dele mesmo os cursos mais famigerados, aqueles cursos que têm um status social. O aluno que tira uma nota boa, que vai sempre bem, parece que tem uma carga social por trás disso, que o obriga a fazer direito, engenharia, medicina. Mas e se aquele aluno, na verdade, quiser exercer outro curso?
E se o coração dele estiver num curso de saúde, numa fisioterapia, por exemplo, né? Portanto, eu penso que o aluno ele não deve se influenciar totalmente pela pressão externa. Ele deve se conhecer. Deve ouvir? Sim, de certa forma, sim. Né? Nós somos aquilo que o ambiente nos obriga a ser. Mas a gente tem que conhecer e saber aquilo que nós queremos e filtrar um pouco dessa influência. Porque muitas vezes a pressão social faz com que o aluno tome decisões precipitadas, que muitas vezes não é a decisão que ele queira tomar, e seja um profissional frustrado no futuro. Ótimo. A gente falou então de orientação vocacional, para aquele aluno que ainda não decidiu o curso e a profissão que quer seguir. Mas há uma orientação também com relação à prova em si, a técnicas de estudo? Sim, é um aspecto que eu trabalho muito com os alunos também. Lembrando que partindo do fundamental, o aluno ele precisa do conteúdo. Isso é insubstituível. Mas alguns alunos não conseguem fazer a prova apenas com conteúdo. O que é muito exemplo que a gente tem de aluno que tem conteúdo, resolve simulados, tira notas ótimas nos simulados, mas na hora da prova do Enem, às vezes por uma pequena insegurança, ansiedade, não se dá tão bem, que foi como o da Mata falou, né? Aluno que não tem o hábito de fazer aquela prova. E às vezes até tem um hábito, mas não contorna esse problema de ansiedade, né? O que eu tento fazer é não apenas passar métodos de estudo, mas mostrar para o aluno que a prova ela é algo que deve ser feita não apenas com conteúdo, mas com inteligência emocional o suficiente para que ela seja feita de uma forma com maestria, né? Então, as técnicas de estudo que eu geralmente sugiro, né, são técnicas de estudo fracionadas, conteúdos fracionados. Então, não vale a pena você pegar, por exemplo, física e estudar 4 horas de física seguido. Seu próprio corpo ele vai começar a rejeitar aquilo, porque ele está cansado, ele está exausto. Pausas é muito importante. Eu peço sempre para os meus alunos fazerem pausas. Porque muitas vezes é uma tática comum que o nosso cérebro prega peças em nós mesmos, que é aquela famosa, agora são 2h15, 2h30 começa a estudar. Aí o aluno perde o tempinho um pouquinho, a hora que ele olha, 2h32. Não, já passou 2 minutinhos, eu vou esperar até 2h45. E assim vai. Isso é tempo perdido e tempo valioso. Desse modo eu peço para o aluno que ele faça pausas. Tenha disciplina na hora de começar e na hora de terminar, e que ele nunca se alongue muito dentro de um único conteúdo. Faça pausas. É um método comum chamado de Pomodoro. O método de Pomodoro ele surgiu na Itália e ele era usado um timer culinário na forma de um tomate. Daí o nome Pomodoro. E aí o que esse cara fazia? Esqueci o nome dele. Ele usava esse timer e marcava 15 minutos de pausa e fazia meia hora de estudo. E dessa forma foi verificado que a assimilação do conteúdo era muito mais eficiente do que um método de estudo por extenso, um método de estudo longo. Então, aquele senso comum que muitos alunos têm de que quanto mais horas eu estudar durante o dia, é mais eficiente, é lenda. É lenda. Claro, a quantidade de horário que você tem para estudar influencia. Mas tem uma frase que eu sempre falo: estude com qualidade e não com quantidade, né? Não adianta você levar aquilo nas coxas e às vezes você está lendo pingando de sono ou de fome, né, que são as necessidades fisiológicas, lá numa pirâmide chamada de pirâmide de Maslow. Não adianta, se você não está 100%, você vai estudar sem qualidade. Quantidade? Tem, mas e qualidade? Então é importante você definir essas questões. E conhecer essa qualidade depende do ponto de vista do aluno, do autoconhecimento, e é isso que eu tento fazer com os alunos lá no acompanhamento extra-classe. Muito obrigado, Guilherme. Agora, continuando, vamos falar um pouco da prova. De que forma que é elaborada a prova do Enem? A partir de quais critérios? Bom, a prova do Enem ela foi modificada, né? Ela teve início em 98, foi em 2009 ela foi modificada. E com essa modificação também surgiu a necessidade de um maior trabalho em cima dela e um maior investimento em cima dessa prova. Bom, para se formular a prova, são selecionados professores de nível universitário, professores do ensino superior e professores do ensino médio, que elaboram as questões. O órgão que seleciona esses professores é o INEP, né? E aí essas questões são enviadas para especialistas. Esses especialistas, eles vão selecionar as questões, que são os revisores, né? Eles filtram as questões. E aí que eu acho curioso que eu descobri isso em algumas pesquisas que eu fiz recentemente. Essas questões elas são testadas
em alunos do ensino médio, de forma sigilosa, e os alunos nem percebem que estão sendo testados, né? E depois que essas questões são testadas, o que acontece? O governo pega essas questões, né? O MEC pega essas questões e eles classificam as questões em fácil, médio e difícil. Como que eles fazem para ter essa classificação? Porcentagem de acerto, né? Primeiramente, quando essas questões voltam já resolvidas pelos alunos, eles pegam as 25% mais difíceis, aquelas que os alunos menos acertaram, as 25% mais fáceis, que os alunos mais acertaram, e ficam com o miolo, os 50% que foi razoável. Dessas 50%, especialistas do MEC selecionam aquelas que são fáceis, as quais 25% vão para a prova do Enem, da 180, 50% médias e 25% das difíceis. Então o Enem ele é composto de 25% questões fáceis, 25% questões de nível médio, né, medianas, e 25% difíceis. Eu já li muito lugar que, quando a gente fala isso para o aluno começa a tentar, na prova do Enem, adivinhar qual que é fácil e qual que é difícil. Não faça isso. Se você perder o seu precioso tempo tentando dar nome para os bois, isso pode fazer falta lá na frente, né? E querendo ou não, se você está fazendo aquela prova que vai definir o seu ano de preparação, e talvez a prova mais difícil que você tenha a fazer, você tem que estar pronto para encarar as questões mais difíceis que tiver. E desse modo, o Enem seleciona suas questões, né? Há uma teoria chamada teoria da resposta ao item. Sim. Como é que funciona essa teoria? A teoria de resposta ao item é um mecanismo estatístico utilizado pelo MEC para correção das provas, né? O TRI, teoria de resposta ao item, ela é utilizada na hora da correção. E ela parte do pressuposto desses itens de nível fácil, médio e difícil. Então muitas vezes você acertou 120 questões, o seu colega acertou 120 questões. Mas a nota vai ser diferente. Por quê? Por causa dessa proporção de fáceis, médios e difíceis. Ah, professor, mas aí fácil, médio e difícil, se eu acertar o difícil eu ganho mais ponto? Não. A questão é que o TRI é uma metodologia estatística. E ela consegue avaliar e detectar de uma forma estatística os chutes. Como assim testar os chutes? Bom, se o aluno ele conseguiu responder muitas questões difíceis e poucas fáceis, é muito provável que aquele aluno chutou muitas questões. Claro, não é 100% dos casos que vai ser considerado dessa forma. Existe uma teoria estatística por trás disso, né? Lembrando que estatística é uma ciência, então tem um fundamento científico por trás disso. O que deixa de lado muitos alunos que tentam contar com a sorte no Enem. O Enem não é uma prova de sorte, o Enem é uma prova de capacitação. Se você vai contando com a sorte para chutar as questões, o TRI te pega e te joga para baixo. Então eu acho que o TRI, de certa forma, ele é mais justo do que injusto. Ele é uma faca de dois gumes. Porque por mais que você tenha acertado a questão, muitas vezes ele te joga para baixo. Mas às vezes, se você errou a questão, né, você tem um parecer quanto àquilo. Então o TRI, ele pode te ajudar sim. Aquele que está mais bem preparado, aquele que está mais seguro, ele consegue se dar bem no TRI. Aquele que vai contando com a sorte e chutando várias questões, ele cai na malha estatística e vai ter como resultado uma nota mais baixa. Bom, então você falou do aluno que geralmente vai querendo chutar para a prova, né? Não é uma boa ideia. Não, não é uma boa ideia. Mas e para aquele aluno que, agora a gente está indo para o começo do segundo semestre, né? E para aquele aluno que no começo do ano até agora não se preparou nada, né? Ainda dá tempo de se preparar? Olha, é como o da Mata falou, tempo dá, né? Mas ele não vai se preparar com a mesma qualidade do que quem está pegando firme desde o começo. Tem uma diferença de dedicação, planejamento, né? O aluno que se dedicou desde o começo, ele dividiu, ele fracionou o seu conteúdo a ser estudado ao longo do ano. É como se o aluno que tivesse começado a estudar agora, tivesse quebrado essa fração e tivesse metade desse tempo. Então, a dica que eu dou para esse aluno que começou agora é que não entre em desespero. Ainda dá tempo. Claro, você não vai ter a mesma qualidade do que se você tivesse começado lá no início. Mas pratique, faça exercícios e planeje o seu tempo. O segredo do sucesso para a prova do Enem é planejamento. Muito obrigado, Guilherme. Excelente abordagem sobre o Enem, sobre a preparação do Enem. Bom, e eu convido os nossos telespectadores, né, a acompanharem o próximo bloco, o terceiro bloco, onde a gente vai conversar com o professor Marco Túlio. Ok? Até lá!